Bem-vindo a todos em mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles, estudando agora momentos de saúde, em especial hoje o capítulo 4, Liberação. Conosco, a Guadalupe Amaral e Daniel Campos. Bem-vindos, Guadalupe Amaral e Daniel Campos, para esse momento especial aqui com a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Olá, pessoal. É sempre bom estar aí com vocês, falando mais uma vez sobre essa mensagem da mentora que é infinita em seus ensinamentos. Olá, amigos que nos acompanham. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez nesse estudo tão importante para o nosso enriquecimento espiritual. Muito bem, vamos então dar início ao nosso estudo. O capítulo 4 é uma continuação, né, dos demais capítulos. Começa com a decisão de ser feliz, depois liberdade de escolha, fenômenos renovadores, chegamos na liberação. Então a liberação não deixa de ser um fruto dessa caminhada, dessa decisão de ser feliz, dessa consciência que estamos sempre escolhendo, consciente e inconscientemente, que a escolha sempre é do self, do espírito, né? E que, então, temos que buscar esses fenômenos renovadores para chegar na liberação. E aí Joana vai começar a trazer, né, toda essa compreensão do quanto a nossa vida, muitas vezes, está identificado com padrões que não favorecem essa liberação e, ao mesmo tempo, como é que se faz esse processo e a necessidade dessa liberação. Então, eu queria iniciar com vocês, com o Daniel, com a Guadalupe, qual é a proposta, né, da Joana, quando ela traz, então, o capítulo 4, Liberação, e vem nos dar a conhecer esses elementos que ela traz aqui no livro. Acho que para a gente iniciar pensando essa questão de que a Joana de Ângeles ela é muito clara nas suas colocações, profundas, concisas, e sempre nos traz elementos muito práticos para que a gente realmente consiga colocar na nossa vida aquilo que ela está trazendo como importante para a nossa evolução espiritual. Então, se por um lado nós já sabemos, como já foi abordado, que somos energias pensantes, que estamos sempre criando, por outro lado, quando a gente chega aqui na Terra e lê e descobre tudo isso, tem essa oportunidade, fica muito pensando, querendo saber, mas e agora? O que eu faço? Como é que isso funciona? E ela vai, a partir desse capítulo Liberação, nos trazendo justamente, por um lado, o quanto essas cargas mentais negativas são nefastas, são prejudiciais para o nosso desenvolvimento, mas, por outro lado, o quanto nós temos capacidade de nos libertar delas, de ir liberando essas cargas e saindo desses padrões de comportamento, por vezes milenares, mas enfim, que compulsivamente muitas vezes nós repetimos, cada um dentro da sua realidade, nos dificultando a caminhada evolutiva. Então, a partir daí, uma primeira coisa que eu fiquei pensando, talvez eu me adiante um pouco e a gente retorna, mas vou trazer por onde eu fui, é quando ela fala ali, no quarto parágrafo, ela diz assim: submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma infeliz de masoquismo, que vitaliza o que não se tem como eliminar, embora os recursos de que se dispõe para sobrepô-las e esquecê-las. Então aí me veio muito o pensamento do quanto que nós estamos realmente vivendo a nossa vida ou nos deixando ser vividos sem nos comprometer com ela, sem realmente nos colocarmos ali tentando mudar, tentando sair desse padrão, dessas reminiscências. E uma última questão
para a gente, né, voltar a discutir, é essa questão da autocompaixão e dessa dificuldade que a gente diz e que é real, né? A gente inconscientemente tem força, mas conscientemente tem dificuldade, mas essa dificuldade que a gente diz que tem, e que tem, né, de sair desses padrões que a gente vive, o quanto, e aí eu trago mais como uma pergunta do que como uma constatação, o quanto ela não está ligada também ao nosso orgulho, no sentido de nós negarmos a nossa sombra pessoal e assim colocarmos tudo no lugar de que é impossível, do ponto de vista de autocompaixão, a gente sair dali, sem ver que a gente também tem responsabilidade sobre o lugar que nós estamos, né, nesse sentido. E é interessante, Guadalupe, essa questão que tu traz, né, a respeito desse... eu vou voltar um pouquinho aqui, que ela fala essa mensagem que ela coloca, né, antes do capítulo começar, falando dessa questão de como as dificuldades que nós atraímos são também treinamentos, né, para o nosso processo evolutivo. Mas é importante, né, que ela traz uma forma de ler as dificuldades da vida como fatores simbólicos, até para que a partir desse externo nós possamos acessar um interno, né, que é o reflexo dessa sombra ou dessa realidade afetiva mais consciente que nós construímos, né? Ela vai mencionar a questão das dificuldades sociais no sentido familiar e das interações, falando de indivíduos que renascem, né, em situações conflituosas e outros com situações mais favoráveis, como tu mesmo falou, Guadalupe, como uma questão de fatores que nós mesmos, de alguma forma, construímos dentro dessa realidade, e ela chega a mencionar que, às vezes, até por pedido, né, nós somos inseridos dentro dessa realidade. Mas o que eu acho interessante, apesar disso tudo, é essa proposta que ela fala de uma leitura ativa, de nos conhecermos a partir desse meio social que nós estamos inseridos, porque ele reflete a nossa vida psíquica, né? Nós somos colocados, de alguma forma, em vinculação com o inconsciente familiar, com a relação familiar, porque aquela constelação de indivíduos de alguma forma se atraem, como ela coloca, e a partir dessa leitura o indivíduo também pode acessar a própria sombra, mas não a partir desse acesso, de um acesso passivo, essa leitura compulsiva da queixa, né, ou de maldizer essa realidade que lhe acomete. Eu acho bem interessante essa ressignificação que ela traz dessa realidade de sofrimento, mas como uma oportunidade que provavelmente, né, como ela traz, de fazer essa leitura, de que construir aspectos que não me fazem feliz hoje, mas eu posso, de alguma forma, começar a superar a partir dessas contingências que me acometem. Então, ela faz essa proposta de sair dessa passividade, né, de ficar numa compulsão presa a uma realidade interna, de um discurso de muita passividade, né, e até vitimado de se identificar com essa realidade, quase que esperando alguém para te tirar daquilo, né, uma situação bem, bem passiva. E ela nos propõe algo mais amadurecido, né, no sentido de sermos mais ativos dentro do que ela chama dessa resignação ativa, né, aceitar, mas fazer de tudo para transformar. Né? É interessante, porque a gente pode juntar a tua colocação da Guadalupe e justamente nesse processo que ela vem construindo ao longo de cada capítulo, que a liberação é justamente essa tomada de atitude a partir de uma escolha, né? Porque a gente foi vendo anteriormente que o espírito está sempre escolhendo. Vai ter um momento da série psicológica, no autodescobrimento, que vai falar do inconsciente cortical e subcortical. Eu não vou entrar aqui, porque a gente vai ter oportunidade de poder estudar depois, mais tarde, esses elementos que ela traz, mas na medida que a gente vai, tudo aquilo que não for trabalhado, conscientizado, vai caindo no inconsciente. Em parte, então, o inconsciente é resultado do que a gente já conquistou e automatizou, como
um processo do espírito, que daí não precisa passar pelo ego, porque o espírito assimilou e aquilo já brota automaticamente. O inconsciente é fruto justamente dessa tensão de forças aí, né? Que depende muito da nossa postura. Ou, de um lado, a gente fica acomodado na postura de vítima, nessa autocompaixão negativa, ou aproveitar as oportunidades da vida, mesmo que aquelas que nos desafiam, né? Como uma percepção mais alargada, encontrando ali essa oportunidade de aprender, de superar e de vencer, acima de tudo, a si mesmo. E essa liberação que o capítulo propõe é justamente isso, tomar consciência, né, do que nos move enquanto atitude interna. E aí ela realmente fala isso que a Guadalupe citou, né, de ficar preso e identificado, né, com esse padrão negativo, de estar vitalizando esses conteúdos conflitivos, esses padrões emocionais do passado, da qual viraram hábitos em nós, né? E que não tem como eliminar assim, né? Que eles ficam não só presos no inconsciente, mas eles ficam sendo reforçados. E isso é um padrão neurótico, né, gente? Porque neurose é uma compulsão à repetição, né? Então, é um dos conceitos de neurose, tem vários conceitos de neurose. Um deles é essa repetição, que nem numa imagem popular do cachorro ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Ou seja, a gente fica num círculo fechado, preso em si mesmo, né? E vitalizando, né, esses processos negativos sem a atitude de usar os recursos que cada um dispõe, porque Joana ela vai ser bem categórica, em vários momentos vai dizer que nós somos filhos de Deus e trazemos o potencial para a felicidade, né? E que o ser humano está fadado, então, à plenitude. Há um impulso natural que nos leva a alcançar a nossa realização do self, a nossa condição maior, que é justamente a perfeição. Mas, numa atitude infantil da nossa parte, né, a gente não acredita em nós, ficamos presos, identificados em padrões antigos e nesse movimento que ela coloca da autocompaixão, né, dessa identificação negativa com essa infância espiritual, prisioneiros, então, desse vitimismo, dessa pequenez, dessa falta de autoestima, desse compromisso com o nosso crescimento. E aí a importância de quebrar com essa atitude, né? Da importância de não ficar preso a esses padrões que geram, então, aquilo que ela comentou no início, essas cargas mentais negativas que acabam desarticulando a saúde física e mental do espírito. Isso, Gelson, acho que explica melhor o que eu tentei colocar aqui, quando eu vejo essa questão ligada a, como tu diz, eu não quero ou eu não posso, né? Essa questão ligada ao orgulho, à negação da sombra pessoal e à autocomiseração nesses padrões, porque seja qual for a questão, por vezes nós podemos dizer que não conseguimos sair de um lugar por negar as dificuldades que, de uma forma ou de outra, estão intimamente ligadas com a sombra pessoal. Isso tem muito a ver com o nosso orgulho, né? de não admitir que ali tem a nossa responsabilidade por estarmos presos naquele padrão, né? que é o que ela está trazendo aí. E aí, essa frase que o Daniel muito bem lembrou, que inicia o capítulo, essa frase eu achei tão linda quando ela diz assim, antes de iniciar o capítulo, aquela mensagem: as pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene da harmonia. Então, é realmente vivenciar isso. E volto a essa questão que tu trouxeste, de que a todo momento nós podemos escolher. Né? E se temos essa capacidade, enquanto filhos de Deus, e
e com todo esse potencial a desenvolver, me parece que o que falta, de novo, é o comprometimento, é a confiança, mas o comprometimento com a nossa vida. E, por vezes, a gente delega a nossa vida aos outros, eu não fui, né, eu não fiz uma viagem porque eu estava isso, eu não fui, não tive aquela profissão porque eu estava aquilo, tudo ligado a pessoas ou situações, e nunca nos colocamos como protagonistas da nossa vida, mas sempre como coadjuvantes. Quando é muito claro que na obra divina, tanto Joana, Jung, é muito claro que é quando eu olho para mim, me autodescubro, aprendo o auto-amor, o auto-perdão, que realmente eu estou vivendo aquilo que Cristo veio nos ensinar e até hoje nos ensina. É importante, né, quando ela coloca aqui logo no primeiro parágrafo, né, todos nós de alguma forma já mencionamos isso, mas queria trazer um pouco mais a respeito desse primeiro parágrafo, quando ela coloca falando como essas cargas mentais desarticulam as funções psicológicas, né? De alguma forma, nós temos aí o juízo, o pensamento, a volição, a psicomotricidade, uma série de funções psíquicas, a própria consciência, o complexo do eu, são todas funções psíquicas, né, importantes para o desenvolvimento espiritual. À medida que nós, segundo Joana, né, traz esse hábito, né, de alguma forma, nos identificarmos, né, como disse o Gelson, com esse lado mais escuro do nosso inconsciente, né, que é o lado escuro da sombra, como ela mesmo coloca, né, em uma das suas obras, que é esse lado mais original, quando nós ainda estávamos em desenvolvimento, com energias mais densas, né, energias de um potencial vibratório, ainda, como ela mesma fala, eram ingredientes necessários por algum momento, mas que agora, numa psique mais sensível, se tornaram ingredientes mais destrutivos, né? E ela vai trazendo aqui, né, falando da queixa, do ressentimento, a ira, né, que são todas energias em processos, né, onde a nossa energia espiritual regride a níveis mais originais, e são energias que essas funções psíquicas, né, quando são açoitadas por esse tipo de vibração, elas se desarticulam. É como se nós tivéssemos um instrumento de corda, né, sensível, e os pensamentos, de alguma forma, de boa vibração, os pensamentos vinculados ao amor, conseguem dedilhar essas funções e tirar uma vibração de vida e mantém a afinação do instrumento. Essas energias deletérias, ou essas energias que por algum momento fizeram parte da nossa jornada espiritual, elas são uma mão que açoita a corda com agressividade. E isso leva à desarticulação das funções psicológicas e uma desorganização. Por exemplo, nos casos onde nós vemos pessoas que fazem quadros depressivos, onde é muito comum, né, a queixa, né, onde há esses complexos extremamente ativados, onde o indivíduo fica muito preso ao passado, se queixando demais, né, fala-se de sintomas psiquiátricos como uma pseudo-demência depressiva. Ou seja, não é uma demência caracterizada por um processo neurológico, mas ao queixume, o aprisionamento da consciência nas energias do passado vai fazendo um estado nas funções psíquicas semelhante a uma demência no nível neurológico. Né? Então, é de tal importância que né, nutrir a psique, né, não deixar de interagir com essas forças sombrias, mas no sentido de interagir de uma maneira ativa para trazê-las ao nível da consciência, fazendo consciência e gerando uma postura ativa diante dessas transformações que a sombra nos acomete, né? Nesse sentido aí. É interessante, né, Daniel, porque esses exemplos se opõem à frase lida pela Guadalupe, né, que eu sou uma busca perene de harmonia, né, porque, na verdade, o universo todo se sustenta na beleza e na harmonia, né? Então, porque na obra perfeita de Deus,
tudo está em equilíbrio, né? Então, quando a gente está nesse processo de cargas mentais negativas, tu se opõe à vida, tu se opõe a Deus, tu se opõe à beleza e à harmonia. Mas como a lei divina, ela impõe a perfeição, no sentido que tudo concorre para essa harmonia, o próprio processo de desarranjo mental é uma tentativa de reorganização em favor da harmonia, né? Então, e por isso que isso gera sofrimento, porque essa nota dissonante, né, que reverbera negativamente, ela, em algum momento, vai ser forçado a cessar e corresponder à vibração positiva do universo, né? Ou seja, que é o próprio hálito divino sustentando toda a vida que existe, né? Então, de uma certa maneira, existe uma dupla tensão aí, né? Um duplo conflito, que é o conflito comigo mesmo, né? Em função de eu estar produzindo essas cargas negativas, como tu falaste, né? Esse tipo de queixas patológicas, e, ao mesmo tempo, a vida pressionando e tentando me dizer que isso não faz parte da minha natureza, né? Convidando a gente a reconhecer um movimento em favor da harmonia, gerando uma outra tensão também. Então, é uma dupla tensão que existe aí, né? Que é o processo que eu construo comigo mesmo e esse desacordo aí com a ressonância do universo, gerando essa tensão que provoca, né, de um lado, um embate necessário, que é o sofrimento, para que eu possa despertar e retomar aquela harmonia perdida. Só que eu posso ficar anos aí, né? E como diz a Joana, né, às vezes a gente fica preso ao conformismo, né? Às vezes a gente se nega por algum motivo a querer romper com essas amarras negativas, seja por medo, seja por autoestima baixo, seja por revolta, seja por não acreditar em nós. Mas como o self, né, a imagem divina está aqui, ele vai forçar o espírito a superar. Então, isso gera então essa tensão de opostos necessária, né, para conduzir a pessoa a um processo de liberação. Então, cedo ou tarde, essa liberação vai acontecer. Ou através de um processo de uma tomada de consciência minha, né? Onde eu vou assumindo uma postura nova, renovada, ou da vida que vai forçando drenar esses processos patológicos, drenar essas fluidos, essa carga, em favor de liberar, forçando liberar essas tensões que ficam no inconsciente, que se dão por uma forma, escoam de uma forma, ou vão escoar por uma doença física, ou vão escoar por uma doença psicológica, mas a vida vai forçar a liberação dessa carga negativa de uma certa maneira, né? E é uma grande oportunidade para que se aproveite isso e não se produza mais cargas negativas, para que a gente fique atento que a doença, seja física, psicológica, a dificuldade, é como tu estás trazendo, né, Gelson? É um aviso da vida, é um carinho da vida, te colocando justamente a oportunidade de refazer ali a tua trajetória. Porque, como eu já te ouvi falar em outras vezes, e acho muito apropriado, são possibilidades, né, oportunidades, mas não garantias que a vida traz. E eu me pergunto por que tantas vezes a gente ainda perde essas oportunidades? Por que essa dificuldade de crescer? Né? E me lembro da frase do Jung que traz que toda essa questão, até anotei que a aceitação de si mesma é a essência do problema moral. Então, toda essa questão que Jung traz como aceitação de si mesmo, e Joana traz da mesma forma como aceitação de si mesmo, autodescobrimento, é nos trazida por espíritos
de grande lucidez e de grande facilidade de nos colocar isso em palavras para que a gente entenda. Então, onde é que a gente se perde? Né? É mais do que o momento da gente crescer, porque vem dor, vem sofrimento, mas que a gente entenda que é o nascimento de uma nova consciência. E aí vem Jung e Joana que trazem que a gente reencarna, que a gente está aqui para ampliar a consciência. Mas que é um parto dolorido, que é uma imagem que eu acho linda quando Joana traz, porque ela é muito ilustrativa do que acontece. Tem a dor do parto, mas nasce ali uma criança, né? Então nasce algo muito bom dali. Mas a gente precisa passar por essa dor. Mas isso depende de nós, ela vai dizer, né? De cada um de nós. É uma decisão interna, né, Guadalupe? Por isso que ela vai dizer que ninguém poderá nos ajudar se a gente preferir essa autopiedade, né? Essa atitude de autocompaixão, de ficar com pena, uma pena desqualificadora de nós mesmos. Que daí não tem como fazer um processo de superação, de liberação. A gente assumiu esse lugar. Esse lugar assumido, né, eu acho muito interessante que ela pede uma vigilância, né, que muitas vezes isso tem origem, né, até nas pragas familiares, né, nos vaticínios que a família faz em relação ao nosso futuro, né, e isso é muito forte, né, porque nós temos aí a força da palavra, né, a força do verbo, e que muitas vezes nós crescemos e passamos por núcleos familiares, onde muitas vezes tem essas maldições, né, de pai, de mãe, que muitas vezes acontece, e que isso acaba nos levando à identificação com esse lugar de estagnação, né. Eu me recordo que tem uma obra do André Luiz, né, que narra a história de um jovem que fazia uso de álcool, e o pai, ele brigava muito com o pai, porque o pai pedia para que ele parasse de beber, e ele, certa feita, chegou à casa alcoolizado e tal, e encontrou o pai, foi receber ele na porta, e eles tiveram uma discussão, ele acabou se exaltando e deu um tapa no pai, se não me engano, na obra narra isso. E o pai falou, você é um filho ingrato, você vai morrer, seu braço vai ficar seco, você vai ficar com o braço seco. E ele saiu dali desesperado, se sentindo culpado que tinha batido no pai, foi atropelado, desencarnou naquele mesmo dia lá. E ele foi para o plano espiritual, né? A espiritualidade encontrou ele numa situação de sofrimento, numa região de sofrimento, e eu estava o André Luiz com outros espíritos guias que perguntaram a história dele, né? E disse que ele estava foi encontrado ali naquela situação por conta da força hipnótica da palavra paterna, né, de ter jogado meio que essa maldição em cima dele. Então, ele estava ali naquela condição com o braço exatamente como o pai descrevera, né, nesse vaticínio que o pai arremessa para ele. E o André Luiz fala, vamos dar um passe, né, nele, vamos tentar reequilibrar, trazer o braço dele de volta, né? Aí a entidade fala, a gente pode dar o passe, o braço dele vai ficar por um tempo bom, mas logo de imediato vai voltar, porque ele está preso nisso, né? Virou um aprisionamento. Através desse processo de culpa, né? O braço dele vai ficar, só ele pode se liberar desse braço. Só ele pode sair dessa postura que ele colocou como esse vaticínio paterno que encontrou uma mente suscetível em razão dos processos automáticos da culpa, né? Então, nós somos assim, né? Quantas vezes nós não passamos por núcleos familiares onde essas falas não acontecem para nós, né? E muitas vezes isso se torna tão forte que essas personalidades vão ganhar campo, né? E vão nos paralisar caso nos fiquemos identificados com elas, né? Então, são os nossos testes, né, de superação dessa realidade interna que precisa ser vencida. Né? É a força da família, né? E a força também do meio social, que muitas vezes, frente a um indivíduo frágil emocionalmente ou com culpa, acaba assumindo a personalidade do mundo, né? Que o mundo impõe, as imagens que o mundo impõe, e não aquilo que eu sou. E por isso que a Joana ela é categórica, né?
E afirma, sabes que não és os de que te acusaram, né? De poder realmente romper com essas imagens que o mundo tenta te impor ou projetar em você, e que às vezes a gente acaba assumindo ou papéis, ou padrões emocionais, ou sentimentos, né, que equivalem a essas imagens que o mundo nos jogou, nos impôs de uma certa maneira. Então, para romper com isso, é importante justamente trabalhar essa fragilidade emocional, né, e poder realmente assumir o teu poder, a tua potência espiritual. Isso equivale a ser dono de nós mesmos, né? O que eu quero? O que realmente eu sou? Né? E poder fazer uso da tua vontade, né? O uso do teu poder interno e se posicionar. Puxa, quem diz que eu quero ser isso? Quem diz que eu sou isso? Né? E poder realmente ir combatendo, né? Rompendo essas amarras que tentam te aprisionar. Mas muitas vezes está tão arraigado e está tão inconsciente que a pessoa nem se dá conta. É natural para ela ser aquilo, né? E aí ela fica presa, condicionada a um jeito de ser e nem se conhece, nem sabe quem ela é. Eu gosto muito da frase do Léo Bonaventura: a nossa maior liberdade é assumir o nosso destino. E tem um tanto a ver com isso, porque a gente tem essa, enquanto homem, né, essa ânsia de ser livre, da liberdade, e se confunde muito nisso, dentro dessas questões que nós estamos conversando hoje. E se resume muito a isso, porque quando a gente assume o nosso destino, assume quem é, né, mesmo que vá se descobrindo, não se define a partir dos outros, e se vê realmente aqui dentro da nossa conversa, né, levando Joana de Ângeles, como um ser espiritual, nós nos tornamos seres livres. Mas, para isso, é preciso que a gente comece se percebendo a partir da realidade do ser espiritual que somos. A partir de uma realidade onde o ego tem essa importância, com certeza, né, substancial, para nos trazer à luz da consciência essas questões, mas com essa humildade de entender que existe um ser maior, tanto a unidade que nos rege enquanto divindade, como o espírito imortal que nós somos. E ela traz ela fala bastante dessas questões familiares nesse capítulo, nessa segunda parte, e como isso é importante que a gente entenda no sentido de vivenciar, porque a teoria nós sabemos, né, de pedir para estar nesse lar, de pedir para refazer laços que de alguma maneira a gente se equivocou, ou mesmo não se equivocando, a gente quer ali viver melhor dentro da lei do amor, mas quando chega esse momento e nós estamos onde precisamos, onde merecemos, e pela misericórdia divina, então temos essa oportunidade, a gente se perde bastante. Né? Então, é essa consciência de entender que aquilo que está ali é uma forma de eu me experimentar enquanto ser espiritual e operar em favor do amor, da união, onde todos têm compromisso uns com os outros, é muito importante para a liberação desses padrões. Né? No livro que ela tem, Constelação Familiar, ela fala muito aborda muito esses assuntos de família de uma forma muito bonita, muito profunda, e ao mesmo tempo muito fácil de entender, mas é preciso que a gente realmente vivencie isso, né? Vivencie entendendo que não existe erro, né? Porque na hora do testemunho, como a gente fala, aí parece que tudo fica difícil, parece que o problema é do outro, parece que... Né? Então, realmente, acho muito bonito o jeito que ela traz, porque ela diz assim, problemas existem para ser solucionados. As dificuldades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento, da capacidade de luta de cada um.
Então, esse comprometimento com a vida é um comprometimento com a lei do amor. Né? É a psicologia do sal, Então, né, Guadalupe? acho bonito como ela traz. Eu acho que eu estou te ouvindo, eu lembro da psicologia do sal, que são coisas que não tem como não vivenciar. Essa vivência é necessária para extrair o sal da nossa vida, justamente, né? Que o sal é o resíduo que sobra, né? O sal da sabedoria, da sapiência, que dá sabor às coisas, e o sal está no nosso suor, sangue e lágrimas, né? Então, as experiências fortes emocionais, que literalmente são de sangue, suor e lágrimas, que vão justamente extrair a nossa experiência subjetiva. Então, isso que tu falou, tem que ser vivenciado, são coisas que a gente não tem como fugir da vida. Né? A gente quer uma vida doce e sem conflito, mas daí a gente não produz sal. E aí Jesus fala, vós sois o sal da terra. Né? Então, esse sal é fruto dessa caminhada, daquilo que é de mais profundo em nossa alma e que resulta dessas experiências de dor e de sofrimento. Né? Sem sofrimento, sem sal, sem sofrimento, sem dor, não há sal. E aí o sal tem tanto o caminho da sabedoria, Jung vai dizer, né, da amargura, né, ou da amargura, do ressentimento, já falei, fala do ressentimento aqui, ou o sal demais, né, que vai dar o ressentimento, fica preso na tua dor, na queixa, culpando o mundo, sentindo vítima, daí vem o ressentimento, vem a mágoa, daí é muito sal, né, que fica corrosivo, né, o sal negativo da amargura, ou o sal da sabedoria. E Jung vai dizer, onde tem sabedoria, não há amargura. E onde tem amargura, não há sabedoria. Então, é exatamente, a vida não tem como nos tirar dessas questões, que são fundamentais e está ligado com a lei de causa e efeito do nosso passado. É nós que temos que temperar, né, a experiência para que a gente possa extrair dela e de nós mesmos esse sal positivo e saber, então, qualificar a experiência, tirando o melhor proveito e não ficando inundado dessa amargura que nos leva, então, à petrificação da nossa alma, né? A infelicidade do nosso ser. E isso realmente de novo, uma escolha de cada um. É tanto, né, que a Joana coloca essas duas visões, né, uma visão estagnante, mais ligada ao patológico, né, uma visão mais de identificação, mais de um destino inevitável, né, de uma maldição, de um vaticínio, que é esse caminho de considerar a dificuldade como o fim, né, da questão, de colocar aquilo como um destino inevitável, ou de fazer essa avaliação da vida, né, como ela traz aqui, a partir de um teste, né, dessa questão desse teste, como tu mesmo traz, né, Gelson, de olhar essa dificuldade como parte dos temperos, né, que vai fazer parte desse atrito com a vida para que eu possa desenvolver uma potencialidade interna, né? É claro que existem situações e contingências extremas, né? Como a própria Joana fala, há processos expiatórios insuportáveis, né? Mas todos eles, de uma forma ou de outra, né, vão lapidar a nossa existência para um fim que não é, que com certeza não é esse lugar da angústia, né? Esse lugar sem saída, né? Na realidade essa queixa, o ressentimento, essa falta de sabedoria, como o Gelson falou, é um empobrecimento que falta criatividade para achar saídas, né, dentro desses processos, e o indivíduo estaciona dentro dessa realidade preso em um destino inevitável, né, dentro dessa realidade. E ela pede para que avaliemos isso como um teste para o desenvolvimento de potências, né? A angústia diz o que é humano, todo mundo vai sentir. O que a gente não pode deixar de acontecer conosco é o desespero, né, Daniel? Então, um pouquinho de angústia é natural a gente ter, frente a uma ansiedade, um
uma incerteza, né? Um momento de provação difícil, mas não cair no desespero, né? Porque o desespero é a perda da conexão com as minhas forças internas, da confiança em mim e no Pai, né? Então, é isso que a gente não pode deixar que aconteça, né? E também essa decisão de ser feliz, que Jonathan também coloca, né? De a gente almejar o melhor, de a gente confiar no amor do Pai, de a gente poder se sentir merecedor das coisas boas da vida. Isso, em vários momentos, ela vai trazer para nós também. E ouvindo vocês agora nesse final, eu lembrei muito no Semeador de Estrelas, de um dos episódios que a Sueli Caldas Schubert conta, da uma mulher, isso a gente vai para o âmbito familiar, que tinha uma relação conjugal mais difícil, até que resolveu, então, cometer o suicídio e ia matar o filho junto, né? Se vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Sim, tá. E daí ia, né, tirar a vida também do filho como vingança do marido. E daí o filho atravessa a rua ali, né, na Praia do Farol, se eu não me engano, na Bahia, e solta da mão, atravessa a rua e quase é atropelado, e ela se incomoda muito com aquilo, né, puxa a mão dele, enfim, e quando vai puxar o menino, né, a criança, encontra então o papel com parte de uma mensagem do Marcos Prisco, né, Marco Prisco, né, e que acho que tem muito a ver com isso, com essas questões familiares, não tanto e com desespero, e é muito linda essa história. Convido quem não conhece a reler no Semeador de Estrelas, e aí eu trouxe a partezinha ali do poema que diz: num minuto apenas, a tormenta calma, a dor passa, o ausente chega, o dinheiro muda de mão, o amor parte, a vida muda. Então, isso é um chamamento para a gente viver o minuto em toda a sua intensidade e beleza, e, ao mesmo tempo, os minutos difíceis, entender que em um minuto tudo passa. Né? E a Joana fala uma questão importante em cima disso, né, Guadalupe, que é: começa agora o novo processo de tua vida, né? Então, e aí tem uma máxima da psicologia arquetípica que diz: começa da onde você está. Então, em vez de ficar presa no passado, ficar olhando para trás, como a mulher de Ló, que se transforma numa estátua de sal, começar da onde a gente está, né? Começar daqui. Não querendo fugir da minha realidade, né? Porque o que eu tenho é o que eu conquistei até agora, então, nem mais nem menos, então é com isso que eu tenho que contar, mas me oportunizando, né, como eu disse, dar uma oportunidade a si mesmo de provar o que eu possuo, né, e como eu posso conseguir, né, produzir e conquistar novas possibilidades da minha alma. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Então, num minuto está a tempestade, no outro minuto já está a bonança, né? A gente poder começar de onde está, acreditando que tudo passa e operando a partir dessa realidade do presente em favor do nosso futuro, porque é construído aqui e agora, independente do que eu fui, independente do que eu fiz, independente do que aconteceu comigo, independente do que a família ou o mundo jogou em cima de mim, neste momento existe uma grande questão que cabe a mim. O que eu quero da minha vida? O que eu decido de mim? Para onde eu vou a partir de agora? O que eu faço com isso? E aí que realmente que começa, então, essa oportunidade, né, de poder se liberar do passado e, a partir dos recursos mais ou menos, né, limitados ou não, que eu carrego, me situar. Né? Se eu estou perdido, tem que me situar. E aí, a partir de eu me situando, começar a caminhar dentro das minhas possibilidades, porque tudo provê em favor da vida, e a vida é um convite para recomeçar, e tudo é no movimento da vida, né? Na mensagem de Deus para conosco, em qualquer circunstância, em qualquer situação,
um caminho de regeneração, né? De poder realmente superar e encontrar esse percurso que nos leva daí à paz, à felicidade e à realização de nós mesmos. Mas isso depende, então, dessa atitude interna, da resolução interna de cada um. E lembrando que esse embate interno de forças, ele também é externo, no sentido de que no momento em que eu vou decidindo e vou reconectando a minha onda de pensamento, eu também vou me conectando com outras energias que me auxiliam, né? Então, é tudo muito interligado e de uma forma muito positiva se a gente se permitir caminhar por esse local dessa decisão de ser feliz, né? Como traz Joana. E é importante, né, que diante de toda essa proposta que ela apresenta de liberação, ela fala que isso não pode ser transferido, né, que é uma responsabilidade nossa. Essa libertação, essa liberação, né, somos nós mesmos nos liberando da nossa realidade compulsiva, inconsciente, dessa realidade repetitiva, né, dessa realidade de aprisionamento. É um compromisso conosco, né, diante dessa proposta, de modo a ressignificar para que não só as reencarnações, né, que são uma força dentro do inconsciente que afeta muito a vida consciente, mas em especial também a nossa vida atual, né? Como o próprio Jesus falou, a vida de agora, que tem toda a nossa história familiar, e que, em razão da nossa imprevidência, pode nos definir caso nós sejamos imprudentes conosco, né? Imprevidentes com a nossa realidade. Então, essa liberação só cabe a nós fazer. Não há uma busca, né, no sentido de alguém externo. O próprio Jesus, né, ele apresenta a sua proposta, o seu evangelho de libertação da humanidade, mas sempre nos devolvendo a condição de artífices, né, desse reino interior, né, que cabe a nós construir nessa realidade. Então, essa libertação passa por essa transformação afetiva, essa mudança de consciência, de se relacionar com a vida a partir de um novo olhar, né? Esse olhar ativo, esse olhar da troca, de impregnar a vida a partir de uma relação otimista e no sentido de olhar essas dificuldades como grandes processos de transformação que vão nos conduzir sempre, quando eles se apresentarem, a uma oportunidade de reflexão sobre nós mesmos, né? Do que nós precisamos drenar dentro da nossa realidade espiritual, para que nos elevemos a uma situação de maior nível de consciência. Por isso que eu acho tão bonita essa frase no final, né, que ela diz: experimenta o prazer de reconstruir o teu futuro. O prazer, né, gente? Então, aí que está, né? Parece que reconstruir é uma coisa pesada, difícil, mas não é um direito, né? E é uma oportunidade amorosa de Deus e é um prazer para quem quiser assumir esse lugar, né? E se tornar essa pessoa ditosa, como o Joana coloca. Então, em vez de ficar na lama, né? Prisioneiro do passado, da enfermidade, da escuridão, da sombra interna, ter esse prazer, né, de reconstruir, como um sol que brilha, né, que depois de uma noite, né, ele surge no horizonte, trazendo um novo amanhecer para nós, né? Então, a vida sempre é esse novo amanhecer a cada dia, a cada momento, que à espera dessa reconstrução. E de ter essa autoestima, esse valor próprio, né? Essa dignidade, né? E superar a culpa nesse processo que Joana coloca do auto-perdão, né? Do poder, de uma certa maneira, se aceitar e procurar o melhor de nós e o melhor da vida para fazer esse caminho de reconstrução que ela propõe aqui para todos nós.
prazer de viver a própria vida ao invés de viver uma vida ilusória, né? Uma vida de faz de conta. Então, isso realmente acho muito bonito o jeito que ela traz. Ou a vida dos outros, né, Guadalupe? Ou tu fica buscando migalhas e vivendo emocionalmente condicionado, imitando o mundo, ou tu fica vivendo a vida dos outros, falando mal dos outros, né? Se ocupando com a fofoca, com o interessado na história do outro, em vez de cuidar de si, né? Então, de uma certa maneira, o que a Joana propõe é que a gente possa cuidar de nós mesmos. Vamos deixar de lado a vida dos outros. Vamos deixar de lado também que o mundo espera de nós, enquanto essa visão ilusória que muitas vezes eles colocam, ou que eles projetam enquanto aquilo que é melhor. E vamos nós apostar naquilo que a gente realmente acredita, né? Que são os valores espirituais, que essa visão alargada que o Espiritismo nos coloca, dessa vida imortalista, da reencarnação, dessa visão realmente do espírito, né, que transcende a matéria, sobrevive ao corpo e está nessa jornada maravilhosa, se experimentando aqui na carne, como uma forma de se reconhecer, de superar e conquistar a si mesmo. Então, esse é esse convite da benfeitora, né? E nesse sentido, eu reforço sim, isso que ela coloca no capítulo, né? De superar essa autocompaixão. Até algumas pessoas já me comentaram, mas a autocompaixão não é boa, Gelson, não é uma coisa, um sentimento positivo, né? Existe até um sentido positivo pela autocompaixão. Tem uma psicóloga, Christian Neff, que fala da autocompaixão como um lado positivo, de aceitação, de ser gentil consigo mesmo, de ter uma atenção sem julgamento. Mas não é dessa autocompaixão que está falando, que é autocompaixão no sentido clássico da palavra, né? No dicionário que Joana usa, que é essa visão negativa da autocompaixão, como esse se acomodar e ficar nesse processo aí, fechado em si mesmo, se compadecendo, se penalizando e vivendo essa faixa, né, negativa de comodismo, de coitadismo, né, que acaba sendo um tipo de morte psicológica, né, de ficar preso numa inconsciência que não gera transformação, que não gera essa liberação que Joana coloca aqui. Eu não vou lembrar da frase do Drummond para trazer, mas te ouvindo eu lembrei de quando ele fala do teatro, né? Que daí quando a gente vai ao teatro, a gente fica ali vendo a vida sem viver a vida. Então tem um pouco a ver com isso também, né? Estavas falando, né? Que não adianta ficar só como espectador de um teatro, tem que estar ali no palco, mas vivendo a sua vida. Por isso que ela é categórica, ela fala experimentar, né? O prazer de reconstruir. Ou seja, não é com a cabeça, não é olhando a vida passar, não é fugindo da realidade, mas é experimentando a realidade, assumindo a coragem de viver, para poder realmente fazer esse caminho da reconstrução, esse caminho do reencontro, esse caminho da reconexão com a tua essência, da qual tu se perdeu em algum momento da tua vida. Fica o convite, né, para a gente poder ler e reler, né? Cada vez que a gente lê Joana, mais algo surge aos nossos olhos de tomada de consciência, de compreensão. O universo dela é sempre muito rico de possibilidades, de significados. Então, são capítulos que merecem, né? Sempre novas leituras, uma leitura reflexiva, parar, meditar e beber, né, dessa fonte maravilhosa que ela nos oferece aqui. Muito bem, então a gente agradece a todos que estão compartilhando conosco desses momentos preciosos. Um grande abraço a todos, obrigado, Guadalupe, obrigado, Daniel, e até então o próximo encontro.